Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver polêmica. Polêmica com a deputada Erica Houston. Ela que se envolveu aí numa polêmica com o governo americano por conta de um visto dela. Ela recebeu um visto com um nome masculino e aí ela não gostou nada dessa situação e disse que vai aí denunciar o governo Trump para as autoridades internacionais. Será que vai conseguir? Você vai ver isso e muito mais neste vídeo, portanto se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Aqui a gente está falando de uma história de uma parlamentar que levanta a bandeira das relações homoafetivas, da transformação de gênero, do reconhecimento da identidade, de quem a pessoa se autodeclara ser, como ela se autodeclara, né? Do ponto de vista de gênero, de orientação sexual é outra coisa. A gente está falando aqui se a pessoa se vê como homem ou como uma mulher. E ela não vai deixar essa história passar batido. Vai recorrer a tribunais internacionais, como a gente falou no texto do Abre, do nosso grande debate. Para o grande público, isso pode gerar um questionamento sobre os efeitos práticos de uma ação como essa, né? De uma parlamentar brasileira contra os Estados Unidos. Então, agora eu pergunto para os senhores, pode ter resultado esse processo de Erica Houston contra o governo americano? Coppola. Provavelmente não, Basília, porque como foi comentado en passant pelo meu estimado debatedor, os Estados Unidos da América não são signatários de alguns dos órgãos multilaterais citados aí pelo Dr. Zé Eduardo. Portanto, esses órgãos não têm jurisdição sobre os Estados Unidos da América. Outra coisa muito importante, as duas principais repúblicas constitucionais que inspiraram todo o sistema de liberdades civis consideram o conceito de mulher atrelado à realidade biológica genética. E isso, como eu coloquei no meu argumento inicial, é uma questão de critério. Ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo, a pessoa nos Estados Unidos da América ou no Reino Unido, ela tem sim o direito de se autodeterminar, mas ela não tem o direito de determinar a realidade biológica que a identifica pelo Estado. Ou seja, em outras palavras, você pode ter a autoimagem que você quiser sobre si próprio, mas isso não altera a sua realidade genética. E isso tem sérias implicações. Por exemplo, o respeito ao direito das mulheres no âmbito dos esportes. Por exemplo, o respeito aos direitos das mulheres no âmbito previdenciário, de aposentadoria. O respeito aos direitos das mulheres em uma série de questões sociais, inclusive de segurança, para acessar lugares restritos a mulheres biológicas, por razões físicas. É sobre isso que nós estamos falando, sobre a proteção de direito das mulheres e a proteção de objeção de consciência. Eu, por exemplo, como telespectador percebeu, me refiro à senhora Erica Houston no feminino. Essa é uma opção minha. Faço isso essencialmente por empatia, é como ela gosta de ser tratada. Agora, será que o Estado tem o direito de impor a mim a forma de tratá-la? Essa é uma questão filosófica, constitucional importante. E ao contrário do que disse o Dr. Zé Eduardo, que uma dimensão globalizada dos direitos humanos supera aí a constitucionalidade considerada no seu âmbito nacional, como explicar isso aqui, Dr. Zé Eduardo? BBC, junho de 2024, STF encerra julgamento e rejeita recurso sobre uso de banheiros por pessoas trans. O que isso significa? Deixa eu ler aqui um pouco da notícia para contextualizar. Por 8 votos a 3, a Corte rejeitou o recurso por entender que não há uma questão constitucional no processo. Portanto, o STF não viu no uso de banheiro feminino por pessoa trans uma questão constitucional. Logo, o próprio Supremo não identificou essa esfera de direitos humanos e se omitiu de decidir. Então, das duas, uma. Ou o Dr. Zé Eduardo está certo, ou o STF. A
A gente pode ampliar, então, sua resposta, Cardoso, tratando sobre esse resultado, né, do julgamento no Supremo Tribunal Federal dessa ação anterior. Mas antes, gostaria de ouvir suas considerações sobre os efeitos práticos de um processo de Erika Hilton contra os Estados Unidos. Ela disse que prepara essa ação. Você acha que terá resultados? E, na sequência, é claro, pode responder aí ponto a ponto as argumentações de Caio Coppola. Veja, é claro que terá um efeito moral, talvez não de efeito jurídico direto, porque não podemos esquecer, os Estados Unidos pertence à OEA, ou será que ele saiu da OEA? Pertence à OEA. A Corte Internacional de Direitos Humanos se aplica, sim, à OEA, pertence a ela. É que não existe um atinho dos Estados Unidos da América permitindo a eficácia, mas ele vai submeter a uma situação moral vexatória diante da Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, há efeito moral, sim. Em segundo lugar, passando agora ao ponto, eu pediria que nós lêssemos a decisão que o Caio leu com maior atenção, porque o Supremo Tribunal Federal disse que não era questão constitucional, por quê? Porque há uma jurisprudência que fala que eu não posso ter efeitos reflexos de constitucionalidade quando a questão é tratada no plano infralegal. Foi só por isso que o Supremo decidiu isso. Ou seja, ele exige uma infração direta à Constituição. Se a lei já trata desse assunto, o Supremo tem uma jurisprudência defensiva que fala que eu não posso apreciar. Ele não examinou o mérito da constitucionalidade, cara. Ele examinou que não era caso de cabimento recursal. Muito diferente do ponto de vista jurídico, se você me permite. Outro aspecto que considero também muito importante relativamente a essa questão. Há uma diferença não só jurídica, mas semântica entre autoidentificação e autodeterminação. Entre autoimagem e autodeterminação. Autoimagem é a imagem que eu tenho de mim. Isso é uma coisa. Autodeterminação, aliás, a língua portuguesa bem o diz, é o direito que eu tenho de determinar algo para os outros. Autodeterminação para a sociedade, para os Estados. O que é reconhecido pela Corte Internacional de Direitos Humanos, pelo Sistema Internacional de Direitos Humanos, é o direito de autodeterminação. Então, autoimagem, por favor, cada um tem o seu. Eu posso me achar lindo, inteligente, isso é outra coisa. Agora, autodeterminação é outra coisa. É o direito que eu tenho de determinar. É isto que é um direito humano. Então, eu não posso dizer que basta eu me achar que... Não! Eu tenho que ter o direito de determinar o meu gênero. E é isto que as regras internacionais estabelecem. Isso é indiscutível. Ou será que não existiram precedentes, como eu mencionei aqui, da Corte Internacional de Direitos Humanos? Não era direito à autoimagem que a falecida tinha. Não. Era o direito que tinha perante o governo hondurenho de ser reconhecida como mulher ao ser enterrada. E foi punida Honduras, como vários países vêm sofrendo consequências em face disso pela Corte Internacional de Direitos Humanos. Então, vamos ser sinceros, isso é uma realidade clara e indiscutível. Nós temos que ler bem as decisões do Supremo Tribunal Federal, temos que entender com exatidão as decisões da Corte Interamericana. Eu posso até dizer, não, olha, eu acho que está errado, etc. Isso é um direito de opinião. Agora, transfigurar realidades como elas são, fica muito difícil. Eu não posso dizer que o direito à autodeterminação do gênero passa por uma autoimagem. Não, não é autoimagem. Completamente diferente. Eu não posso dizer que não existam regras colocadas nos direitos humanos consensados entre os órgãos do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Está consensado. Se a Inglaterra agora seguir outro caminho, precisa da União Europeia, isso é uma coisa que nós temos que analisar o que acontece com a Inglaterra. Triste que aconteça na Inglaterra. Mas são democracias constitucionais. Bem, a primeira democracia constitucional foi a dos Estados Unidos da América, cuja Constituição veio em 1787. E sob a égide dessa Constituição, Basília, muitos negros foram discriminados. Havia discriminação racial. Havia situações deploráveis de racismo nos Estados Unidos sob esta mesma Constituição desse Estado constitucional. Ou seja, parece que os Estados Unidos regride sob a batuta imperial de Donald Trump. E a polêmica da vez é o visto da Erika Hilton. O visto da Erika Hilton, algo muito importante para se discutir. Então, já que todo mundo está discutindo, vamos discutir então a questão do visto da Erika Hilton. Que no visto não veio Erika Hilton, veio um outro nome que eu nem sei qual é, mas é um nome masculino. Por isso que ela ficou irritadinha, ficou chateadíssima com tudo que está acontecendo e disse que vai denunciar o governo Trump. Vai denunciar o governo Trump para as autoridades internacionais, para os órgãos internacionais aí, como ONU, OEA, Direitos Humanos, enfim.
todos esses órgãos aí que estão, de uma certa forma, envolvidos aí com o globalismo. Então, ela vai fazer essa denúncia aí, esperando aí uma resposta, né, satisfatória, evidentemente, para a galera de esquerda, com relação a essa postura do governo americano com relação ao visto, ao seu visto que foi solicitado, né? Ela realmente obteve o visto, só que obteve com um nome masculino, e como ela não se identifica com esse nome masculino, né? Por isso que ela tem o nome de Erica Houston, ela que é uma deputada federal. Então, ela não se sentiu confortável com o nome masculino. Por isso ela vai entrar com essa representação. Pois bem, o governo americano tem isso muito bem definido lá para eles, né? Houve até uma alegação de que o governo americano disse que nos Estados Unidos da América só existem aí 2 gêneros, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Portanto, eu acho muito pouco provável que a senhora Erica Houston, a nobre deputada senhora Erica Houston, vai conseguir algum êxito com relação a esse pedido que ela está impetrando junto aos órgãos internacionais. Justamente porque os Estados Unidos da América têm a sua legislação e funciona e está funcionando muito bem. Não é uma agenda, né? Uma agenda, digamos, progressistas, identitárias, enfim, que vai aí mudar a legislação dos Estados Unidos da América, que que diga-se de passagem, é uma legislação muito sólida, diferente da legislação do Brasil, que é uma coisa mutável, né? Muda a todo momento, não tem solidez nenhuma, não tem segurança nenhuma, né? A insegurança jurídica reina no nosso país. Então é uma bagunça só, é uma desordem só. Nos Estados Unidos a coisa é mais organizada, tem mais ordem, e por isso é uma nação próspera, justamente por conta dessa questão da justiça, da segurança jurídica, né? E de uma série de questões que funcionam nos Estados Unidos da América e faz com que os seus cidadãos tenham aí um orgulho pelo país, tenham um orgulho pela sua pátria e, na contrapartida, a sua pátria, o Estado, também devolve todo esse patriotismo de cada indivíduo, o Estado retribui para o indivíduo com todas essas facilitações, questão de segurança, questão de investimento, principalmente em questão de liberdade para o indivíduo. Então, o indivíduo se sente parte, né? Se sente parte do núcleo do Estado, né? Se torna um Estado de fato forte, porque os seus indivíduos são livres, de fato, para poder executar o seu papel de cidadão dentro da sua pátria. Portanto, a deputada Erica Houston, muito provavelmente, essa é a minha opinião, não vai obter êxito no que ela está pleiteando aí com relação ao governo Trump, com relação aos Estados Unidos da América, justamente por conta dessa solidez, como eu já havia dito, dessa solidez americana, dessa bagagem americana de centenas aí de anos, como um país que realmente inspira
o resto do mundo para que se possa ter um respiro, né, de liberdade, né, para que se possa modelar a postura americana, né? Então, de fato, os Estados Unidos é um modelo, é um arquétipo a ser seguido aí quando se trata de democracia a nível internacional. Não é isso? Portanto, vamos ver o que vai acontecer aí com a deputada Erica Houston, com os próximos capítulos dessa história aí. Se realmente ela vai obter êxito, ou se não vai obter êxito, ou se isso vai cair no esquecimento e não vai dar em nada. É muito possível que seja essa a opção. Portanto, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.